Meus amigos, Copa do Mundo de Clubes, dois grupos já tiveram seus classificados. A gente tem dois brasileiros classificados no grupo A e grupo B. Então, parabéns a Palmeiras e Botafogo que conquistaram suas classificações ontem, né? Já peço também aí o like de todos vocês aqui, importante demais, né? Vocês chegarem junto aqui da nossa live, importante demais aí, ou até no nosso canal de cortes também. Se inscreve no nosso canal para dar essa forcinha. Se você estiver assistindo na nossa live, corre lá no canal de cortes também, link na descrição. E você tá assistindo o nosso corte, link na descrição também, tem o nosso canal de lives, que a gente tá sempre fazendo lives aqui e interagindo com você, torcedor, beleza? Então vamos lá. Na tela aqui o grupo A, que teve a sua definição ontem à noite. Né? O grupo B se definiu à tarde, antes, mas o grupo A teve também aí a equipe do Palmeiras, segurando também esse empate e a primeira colocação. Cara, se o Palmeiras tivesse perdido o jogo, pra falar a verdade, não teria sido eliminado, tá? O Palmeiras só teria sido eliminado se perdesse o jogo e o Porto ganhasse a sua partida. Porque aí ficariam com a mesma pontuação no critério de desempate. O primeiro é o confronto direto, foi 0-0, e aí iria para os outros critérios. O Porto precisaria então ganhar e tirar saldo do Palmeiras. O Palmeiras, se perdesse de 2-0, estaria com saldo de gols 0. E o Porto, se ganhasse, teria saldo 0 também. Porém, o Porto teria feito mais gols. Né? O Palmeiras só teria feito 2 gols se tivesse sido 2-0 mesmo para o Inter Miami, né? Mas o Palmeiras foi buscar esse empate e inclusive passou o próprio Inter Miami. Então, com esse resultado, o Palmeiras já estava classificado em primeiro. Era o resultado que precisava, sabe? Então, conseguiu aí esse resultado aí, grande resultado da equipe do Palmeiras, se classifica, vai para a próxima fase. E detalhe também, no mata-mata teremos Botafogo e Palmeiras. O Botafogo, que perdeu para o Atlético de Madrid, se tivesse empatado, teria se classificado em primeiro lugar no grupo, né? Mas aí o time do Botafogo acabou perdendo para a equipe do Atlético de Madrid, né? E para ser eliminado, o critério de desempate aqui é um pouco diferente, né? Como empataram em 6 pontos cada um dos times, Paris Saint-Germain, Botafogo e Atlético de Madrid, você ignora o confronto de cada um deles contra o Seattle Sounders, né? E aí você considera apenas o confronto entre eles. Ou seja, o PSG ganhou de 4-0 do Atlético de Madrid, saldo PSG 4, Atlético de Madrid menos 4. Botafogo ganhou do PSG 1-0, saldo Botafogo 1, saldo do PSG 3, né? Perdeu 1 pro Botafogo. E o Botafogo perdeu pro Atlético de Madrid. O saldo do Atlético de Madrid de menos 4 foi para menos 3 e o do Botafogo foi de 1 para 0. Porque ignora os duelos de todos os times contra o Seattle Sounders. Só considera os duelos entre eles. Então cada um tinha 3 pontos, mas o Paris Saint-Germain ficou com saldo 3 no confronto direto. O Botafogo saldo 0 e o Atlético de Madrid menos 3. O Atlético de Madrid teria que ter feito 3-0 no Botafogo, porque o Botafogo iria para saldo menos 3 e o Atlético iria para saldo menos 1. Não, o Botafogo iria para saldo menos 2, perdão. Então precisaria ter ganho de 3-0 o Atlético de Madrid. Como ganhou de 1-0 só, ainda assim foi eliminado o Atlético de Madrid, mas esse resultado fez o Botafogo perder a primeira posição. Com um empate teria ido para 7 pontos. Como é que fica então os duelos da próxima fase? Nas oitavas de final a gente tem Palmeiras e Botafogo, porque primeiro do grupo A, segundo do grupo B, e aí o chaveamento já vai definido, né? Com essa troca, o Botafogo estaria nessa outra chave, jogaria contra o Inter Miami, se fosse o primeiro colocado, e estaria na chave do outro lado, certo? Mas aí a gente tem o PSG e o Inter Miami, reencontro de Messi contra o PSG, né? Então temos esse duelo aqui interessante e claro que um Palmeiras e Botafogo interessantíssimo, porque teremos de certeza um brasileiro nas quartas de final dessa Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras e Botafogo que decidiram o Campeonato Brasileiro de 2023, decidiram o Campeonato Brasileiro de 2024, teve também Botafogo e Palmeiras, né? Na Libertadores. Eu vi o pessoal falando ali, né?
Teve na Libertadores de 2024, né, velho? Então, tá aí os dois se enfrentando aqui também, cara, né? Nessa Libertadores aí. E agora se reencontram no Mundial. Que jogaço! Vai pegar fogo esse duelo entre Palmeiras e Botafogo aí. E a gente tem aqui o Flamengo já garantido aqui, por quê? Né? O Flamengo joga hoje, né, às 10 da noite, mas o Flamengo já está classificado, né? Porque Chelsea e Esperance jogam, né, entre si. Então, no máximo, chegam a 6 pontos. Mesmo que o Flamengo perca, né? Qualquer time que vencer aqui, os dois perderam para o Flamengo. Então, mesmo que empatem em pontos com o Flamengo, fica Flamengo 6 e o Chelsea ou o Esperance ficarem cada um com 6 pontos, né? Um dos dois ficar com 6 pontos. Mesmo que empatem em pontos ali, o Flamengo ganhou dos dois. Então, no confronto direto, o Flamengo já está na frente deles. Então, o Flamengo já está classificado no grupo D em primeiro. Ou seja, dos 3 brasileiros, na verdade, dos 4 brasileiros, a gente tem 3 classificados. O Flamengo classificado com antecedência, Botafogo e Palmeiras classificados também nos seus grupos. E no grupo F, o Fluminense, que joga amanhã, tem possibilidade aí sim de se classificar, né? Porque não está classificado, porque se perder o jogo do Mamelodi Sundowns, ele fica atrás do Mamelodi, e se o Borussia Dortmund empatar ou ganhar, ele ultrapassa o Fluminense. Se no caso o Borussia Dortmund perder para o Ulsan, o Fluminense está classificado. Mas a gente tem a possibilidade de ter os 4 brasileiros classificados. O Fluminense, com um empate, ele passa de fase. Não passa em primeiro, mas precisa empatar só, porque mantém uma Mamelodi atrás dele. Lá ele. Mas enfim, tá aí os brasileiros impressionando, né? Surpreendendo nesse Mundial. Eu imaginei que alguém pudesse surpreender, mas surpreenderam muito, né? E vem mostrando força os brasileiros. Então, 3 classificados até agora e o Fluminense com boas chances de se classificar.